Olá pessoal, mais uma aula de lógica proposicional. A nossa apostila está aí na descrição do vídeo para você que não está acompanhando o nosso material na sequência. Pois bem, mais um conectivo, a condicional, que é o se P, então que, mais conhecido como se, então. Ele é representado por esse símbolo aqui, que a gente estudou nas primeiras aulas. Então, P, então que, ou se P, então que. Bom, uma proposição com a condicional pode ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente pode chamar ela de três coisas diferentes. Por exemplo, eu chamar ela de antecedente e a segunda de consequente. Então, tem o antecedente e o consequente. Aqui é o que antecede e aqui é a consequência disso. Podemos chamar também de hipótese e tese. Eu faço uma hipótese, se essa hipótese se concretiza, eu chego a uma tese. Ou então, eu estabeleço uma condição e chego a uma conclusão, tá certo? Então, geralmente, essas coisas vêm associadas. Antecedente e consequente, hipótese e tese, condição, conclusão. Veja um exemplo aqui. Se João estudou bastante, então ele será aprovado no concurso. João estudou bastante é minha hipótese. Olha, veja, é uma hipótese se ele estudou bastante. Qual será, então, a tese? Qual será a minha conclusão? Se ele estudou bastante, então eu concluo que ele será aprovado no concurso, certo? Essa é a ideia do se, então. Bom, a condicional, que é o se, então, ela está relacionada à inclusão de conjuntos. Nós temos um conjunto pequeno dentro de um outro maior, tá certo? Essa é a ideia do se, então. Eu vou explicar por que ela é assim daqui a pouco. Observe que o conjunto P, que é esse menorzinho aqui, está totalmente incluso dentro do conjunto Q. Daí podemos chegar a duas conclusões úteis no estudo de lógica proposicional. Quando a gente fala de inclusão de conjunto, a gente pode pensar diversas coisas, mas as duas principais são, número 1, se sabemos que um elemento pertence ao conjunto P, ou seja, se alguém está aqui dentro, podemos concluir com certeza que ele pertence ao conjunto Q. Entendeu? Veja, se ele está dentro do conjunto P, obrigatoriamente ele também tem que estar dentro do conjunto Q, porque o conjunto P é uma parte desse objeto. Então, por exemplo, imagina aí na sua casa. Se você está no quarto da sua casa, então você está dentro da sua própria casa, porque a casa é uma parte de algo maior, que é o quê? Que é toda a sua casa, tá certo? Bom, é isso que eu fiz aqui no desenho, aqui, ó, minha figura 1. Esse elemento, que é o número 1, está dentro do conjunto P. Então, eu posso dizer também que ele pertence ao conjunto Q. Número 2. Se sabemos que um elemento não pertence ao P, então vamos imaginar alguém agora que está fora do conjunto P. O que nós concluímos? Nós não podemos afirmar com base apenas nessa informação que ele esteja ou não no conjunto Q, certo? Digamos que alguém chega perguntando por você e alguém fala, olha, ele não está no quarto. Tá? Digamos que chega um amigo seu na porta da sua casa e vai lá falar com seu irmão, com sua mãe, seja lá quem for, e fala, fulano de tal está aí? Aí a pessoa responde assim, não, ele não está no quarto. Veja, ela falou que você não está no quarto. Mas será que você está na casa? Porque é possível estar fora do quarto e estar na casa, como esse número 2. Mas é possível estar fora do quarto e fora da casa como um todo. Entenderam isso? Quando acontece de você estar no quarto, obrigatoriamente você está na casa. Quando você não está no quarto, isso vai fazer com que você esteja no quarto ou não, eu não posso garantir. A aplicação disso para as proposições eu vou te dar agora. Prosseguindo. Semelhantemente, em uma proposição do tipo se P, então que podemos fazer duas afirmações semelhantes a essa que eu fiz aqui. Que afirmações são essas? Primeira, se P é uma proposição verdadeira, consequentemente, a proposição Q deverá ser verdadeira para que a proposição composta também seja verdadeira. O que é que isso significa? Se o indivíduo está no quarto, obrigatoriamente está dentro da casa. Então, se eu tenho uma primeira proposição sendo verdadeira, obrigatoriamente a segunda também vai ter que ser verdadeira. Segunda conclusão é,
Se P é uma proposição falsa, então não podemos afirmar apenas com base nessa informação que o valor lógico da proposição Q. Informar o valor lógico. Tá, vamos explicar de novo. Se você não está no quarto, não quer dizer que você não está na casa. Da mesma forma, se a primeira não é verdade, eu não tenho garantia nenhuma de que a segunda vai ser verdade ou não. Essa é a ideia. Eu espero que eu tenha sido claro. Quero ilustrar isso com algumas proposições aqui que talvez reforcem isso que eu estou te falando. Veja só, nós vamos tomar aqui essas duas proposições. Proposição P será: João nasceu no Piauí. Proposição Q é: João é brasileiro. Exemplo 1 diz assim: se João nasceu no Piauí, então ele é brasileiro. Veja, nós estamos supondo que ele nasceu no Brasil. Perdão, nós estamos supondo que ele nasceu no Piauí e estamos supondo também que ele é brasileiro. Há algum problema nisso? Não. Veja, quando a primeira acontece, obriga a segunda a acontecer. Lembra do exemplo do quarto lá? Se você está no quarto, você está na casa. Se você nasce no Piauí, além de ser um piauiense, obrigatoriamente você também será um brasileiro. Todo mundo que nasce no Piauí tem que ser um brasileiro, tá certo? Então, essa proposição é verdadeira, porque não há nada problemático aqui. Você nasce no Piauí, consequentemente, então você nasce um brasileiro, verdade. Por isso que essa proposição aqui ela é aceitável. Mas veja só, tem um probleminha no exemplo 2. Se João nasceu no Piauí, então ele não é brasileiro. Como assim, gente? Quando eu entendo que ele nasceu no Piauí, isso já me leva a raciocinar que ele é brasileiro. Como é que o cara vai nascer no Piauí e não é brasileiro? Certo? Por mais que ele seja filho de estrangeiro, seja lá o que for, a naturalidade dele é de brasileiro. Tá certo? Naturalidade brasileira. Então, nós temos um problema. Quando a primeira é verdade, obrigatoriamente a segunda é verdade. Como é que sua mãe vai dizer para o seu amigo que você não está em casa se ele sabe que você está dentro do quarto? Não é isso? Então, essa é a ideia. Uma verdade não pode desembocar numa falsidade. Se a primeira é verdade, então a segunda também obrigatoriamente terá que ser verdade. Vejamos então mais dois exemplos. Aqui está uma explicação do que eu mesmo já falei. Você pode ver isso na apostila e ler com calma. Bom, olha só, exemplo 3. Se João não nasceu no Piauí, então ele é brasileiro. A primeira é falsa e a segunda é verdade. Ela como um todo deu verdade. Já já eu te explico isso aí. E a outra ele diz, se João não nasceu no Piauí, verdade, falso, né? Com base no que a gente supôs, então ele não é brasileiro. Deu verdade também. Vem cá, Tiago, mas você falou para mim que quando a primeira é falsa, eu não tenho garantia nenhuma do que vem depois, certo? Bom, quando a mãe diz que o filho não está no quarto, não há garantia nenhuma para que eu entenda que ele está no resto da casa ou esteja totalmente fora da casa, certo? Então, esses dois exemplos aqui, eles são considerados verdadeiros pelo seguinte motivo, porque eu não consigo provar que aquela afirmação ela é falsa. Entendeu isso? Aqui, nessa primeira, eu tenho certeza que ela dá verdade. Essa aqui eu tenho certeza que ela é falsa. Nessas duas, eu não tenho garantia nenhuma. Se você chega perguntando se o menino está em casa e a mãe diz que ele não está no quarto, ela não vai estar mentindo se ele estiver na sala. E ela também não vai estar mentindo se ele estiver em outra cidade. Entenderam? Não é que é obrigatoriamente verdade, mas como eu não consigo provar que é falso, eu assumo como verdade. É como a ideia de alguém que cometeu um crime. A pessoa cometeu o crime, mas a gente não consegue condená-lo se a gente não tiver certeza plena que ele é culpado. Então, pressupõe-se sempre que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, certo? Então, quando a primeira é falsa, pode ou não ser verdade. Então, é por causa dessa incerteza que eu assumo que é verdade, por falta de condições de provar que ela é falsa. Quando eu sei que alguém não nasceu no Piauí, isso não é prova suficiente para concluir que ele seja brasileiro ou não. Talvez ele não nasceu no Piauí, mas ele nasceu no Tocantins, então ele vai ser brasileiro, beleza. Mas talvez ele não nasceu no Piauí, ele nasceu lá em Nova York, então ele não vai ser um
brasileiro. Então, não dá para garantir. Por falta de garantias, fica então assumindo-se que é verdade. Então, isso aqui é verdade, digamos assim, por falta de provas, por falta de argumentos. E aí eu explico isso aqui direitinho, tá? Mas já falei também. Bom, sempre eu dou esse resuminho aqui das proposições. E o resumo, para você entender o se então, ou ter isso na hora da prova, é o quê? Qual é o único problema que você tem que correr na proposição do se então? Uma verdade não pode resultar numa falsidade. Nunca a primeira sendo verdade, a segunda deverá ser falsa. Isso nunca vai acontecer, certo? Se a primeira for falsa, tanto faz o que vem depois, eu não estou nem aí. Agora, nunca a primeira sendo verdade vai ter a segunda como falsa. Dito isto tudo, nós temos a nossa tabela verdade. A verdade desembocando numa verdade, beleza. Uma verdade nunca pode desembocar numa falsidade. Então, por isso que essa aqui deu falsa. E quando a primeira é falsa? Tanto faz o que vem depois. Eu assumo como verdade. Por quê? Porque eu não consigo provar. Entendido? Então, esse é o nosso ponto aqui. E aí a gente pode ter as chamadas formas equivalentes. Isso aqui, gente, você não precisa decorar. Isso aqui são formas que podem aparecer na sua prova, que é uma forma semelhante do sim então. Ela é o sim então, mas às vezes ela não usa exatamente esses termos, sim então. Então você não precisa decorar, mas você precisa entender, porque se cair na prova, você tem que conseguir associar. É comum isso em prova. Cai uma frase e não está bem claro que conectivo é que está sendo usado. Então você precisa ser capaz de identificar. Eu mostrei isso lá no conectivo E, tem algumas poucas variações, e o que mais tem variações certamente é do sim então. Vou explicar rapidinho todos e vou dizer para vocês qual é o importante aqui que vocês têm que guardar no coração de vocês. A primeira forma equivalente do sim então, quando eu coloco primeiro é porque eu coloquei na ordem, tá? Não é mais importante. Todo P é que. Pensa comigo. Dizer assim, todo piauiense é brasileiro. O que é que eu estou entendendo? Se o indivíduo é piauiense, então ele é brasileiro. Não tem como correr disso aí. Todo piauiense é brasileiro, viu? Então, essa aqui é muito parecida, só muda o todo para cada. Cada piauiense é brasileiro. Ou seja, se é piauiense, então obrigatoriamente é brasileiro. Tá certo? 3. Não existe P que não Q. Como assim? Não, se alguém dizer para você, oh, gente, não existe nenhum piauiense, não existe ninguém que nasceu no Piauí que não seja brasileiro. Não tem como. Se nasceu no Piauí, então é brasileiro. Então não existe essa de piauiense que não é brasileiro. Certo? Essa aqui, ela inverte, viu? A ordem sempre é PQ, aqui é QP. Como assim? Imagine que aqui seja a questão do brasileiro e aqui a questão do piauiense, que é o grupo maior, né? Se não é brasileiro, então não é piauiense, né? Não precisa nem me preocupar. É a mesma coisa dizer o quê? Se é piauiense, é brasileiro. Por quê? Porque se não é brasileiro, já exclui o fato de ser piauiense. Isso aqui não é tão simples mesmo, tá certo? Aqui é a mais parecida. Às vezes ele não vai usar o então. Se P, que. Se nasceu no Piauí, é brasileiro, certo? Ele só tira o então. Essa aqui é bem fácil. Essa aqui traz a ideia de consequência. P, consequentemente, que. Se nasceu no Piauí, consequentemente é brasileiro. Isso aqui também não é difícil. Essa aqui é parecida com a 5. A diferença é que ele tira o se e deixa o então. P, então que. Nasceu no Piauí, então é brasileiro. Certo? A 5 e a 7 são bem semelhantes. 8. Que se P, ou seja, é brasileiro se for piauiense. Ou seja, ele vai ser um brasileiro se ele for um piauiense. Veja que o se está acompanhando aqui o P, tá certo? Aqui ele acompanhou, mas tem a negativa também. Quando não tem esse negócio de não, o se sempre vai vir antes da hipótese, tá certo? Essa é a conclusão. Ele é brasileiro se, olha a hipótese, se ele tiver nascido no Piauí, tá bom? Então, o se acompanha aqui a hipótese. Quando for a questão do não, aí é porque está trocado, tá bom? Como eu disse, essa 4 aqui não é simples mesmo, tá bom? 9. P somente se que, ou seja, o cara só é piauiense somente se ele tiver nascido no Brasil. Não confunda o se com o somente se, tá certo?
o se sempre vai acompanhar a hipótese, a não ser que ele esteja negando, tá certo? Mas o se normal sempre acompanha a hipótese. Agora, o somente se, tá certo? Aí é outra história, tá bom? Então, o se sozinho, sem ninguém acompanhando antes ou depois dele, ele sempre virá com a hipótese. Agora, agora o somente se não. Aí ele pode sim vir aqui. O somente se sempre vem depois da hipótese. Então, P somente se que. Nasceu no Piauí somente se for brasileiro. Não é tão simples mesmo, mas guarda esse negócio do se. O se sozinho, sem o negócio do não, sem o negócio do somente, sempre vem antes da hipótese, tá bom? Continuando. 10. P implica em que? Ou seja, se nasceu no Piauí, por implicação eu entendo que o indivíduo é brasileiro, tá bom? Prosseguindo, deixei essas duas por último e você tem que circular elas porque elas são essenciais, tá certo? As de cima eu coloquei, mas algumas eu nunca nem vi em concurso, mas essas aqui são essenciais, tá certo? Marca, circula elas aí. 11. P é condição suficiente para que? Como assim? O indivíduo nascer no Piauí é suficiente para que eu saiba que ele é um brasileiro. Não precisa dizer mais nada sobre o indivíduo, certo? Então, o P é condição suficiente. Ó. Tem uma proposição P, se P, então, que, certo? Esse é condição suficiente para me saber que isso aqui vai acontecer. Se esse acontece, então esse acontece, é suficiente. Aqui, o D é o contrário. Esse, para quem a setinha está virado, ele é condição necessária. É necessário. Quando esse acontece, é necessário que esse aconteça. Tá certo? Não tem como ser piauiense sem ser brasileiro. Então, você tem que dar conta de enxergar isso aqui. Esse não é necessário. Tem outras formas de ser brasileiro sem ser piauiense. Então, ser piauiense não é necessário, mas é suficiente para que eu conclua que alguém é brasileiro. Entendeu? Agora, se o cara é piauiense, é necessário que ele seja brasileiro. Então, daqui para cá eu tenho a condição, a condição suficiente e aqui eu tenho a condição necessária. Condição suficiente, condição necessária. Isso é questão de prova. Questão de prova, tá certo? Guarda isso porque isso aqui é importante. Bom, vamos fazer aqui dois exemplos para a gente entender o que é que eu estou falando aí nessa aula. Tá bom? Primeiro exemplo diz: uma proposição composta condicional, que é o do se então, é falsa apenas quando a primeira proposição tiver o valor lógico verdadeiro e a segunda tiver o valor lógico falso. Isso aqui é o que a gente aprendeu, não é? Ela só dá falsa quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Mas ele já está dando de presente para a gente a informação. Nas demais combinações, ela é verdade. Assinale a alternativa que indica uma proposição condicional falsa. Quando é que ela vai ser falsa? Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Eu já estou dando a resposta de presente aqui, né? A nossa resolução é: precisamos de uma proposição onde a primeira proposição simples e a segunda seja falsa. Então, se você olhar aqui, você pode julgar isso aqui, tá bom? Você vai encontrar, pode encontrar, né? Falso com falso, verdade com verdade, falso com verdadeiro. O que não pode acontecer é a primeira ser verdade e a segunda ser falsa. Eu não vou entrar no mérito de cada alternativa. Vamos ver na questão C aqui. A primeira tem que ser verdade e a segunda tem que ser falsa, porque nós estamos atrás da falsa, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, se e-mail é um serviço de correio virtual, e-mail é um serviço de correio virtual? Sim, verdade. Então, o Google não é um site de busca. Isso é falso, gente. O Google é um site de busca. E aqui está dizendo que o Google não é um site de busca. Então, isso aqui é falso. Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa, a proposição como um todo é falsa. Por isso, essa é a alternativa correta, porque nós estamos em busca da proposição falsa. Vamos então para a questão de número 2, exemplo de número 2. Eu modifiquei essa questão, tá certo? Porque eu quero mostrar uma coisinha aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Se leão, então vaca. Se não porco, então vaca.
Se porco, então pato, sabe-se que não pato. Então, podemos afirmar com certeza que... Vamos lá para a resolução. De novo, vou escrever aqui passo a passo. Na hora da lista de exercício, eu vou mostrar como é que a gente faz de maneira mais direta, tá bom? Então, o primeiro passo é identificar o que é que a gente sabe. É aqui, gente, ó. Sabe-se que não pato, tá certo? Isso é o que nós temos, não pato. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu sei e caçar uma frase que envolva isso que eu sei. Qual é a frase que vai falar sobre o pato ou não pato, tá certo? É essa frase aqui, gente, ó. Se porco, então pato. É essa aqui, ó, a terceira frase. Se porco, então pato. Quando ele diz pato, eu sei que isso é falso, porque o enunciado me disse que é não pato. Então, a segunda proposição é falsa. E o que é que eu sei? Eu sei que uma verdade nunca pode descambar numa falsidade, certo? Se a segunda está sendo falsa, por obrigação, eu preciso que a primeira seja falsa, porque verdade com falso vai dar falso no final, tá certo? Então, por isso que eu fui obrigado a concluir que essa é falsa. Não confunda essa setinha com a setinha do sim, então. Só estou dizendo assim, que eu parti daqui e concluí isso aqui, tá certo? Verdade e falso não é aceitável. Então, se essa aqui deu falso, essa aqui só pode ser falsa também, porque falso com falso é verdadeiro. Então, qual é a minha conclusão? Aqui ele está dizendo porco. A minha conclusão é o que, gente? Não porco. Aqui eu estou apenas explicando, tá bom? E aí a gente vai prosseguir. Agora eu sei que é não porco, então meu próximo passo é caçar a frase aqui que fale sobre a questão do porco, tá certo? E eu tenho essa frase aqui lá do enunciado. Se não porco, então vaca. Aqui a primeira parte, não porco, eu sei que é verdade, porque foi essa a conclusão que eu tive agora há pouco. Quando a primeira é verdade, obriga a segunda a ser verdade. Então, a minha conclusão é o quê? Vaca. E aí a gente prossegue. Nós temos aqui a frase que fala da vaca, né, que a gente não usou ainda. Se leão, então vaca. Essa aqui, vaca, a gente sabe que é verdade. E aqui, gente, está a modificação que eu fiz no enunciado para poder te mostrar isso aqui, que é o seguinte. Quando a segunda é verdade, eu não posso concluir nada sobre a primeira. Por quê? Porque verdade com verdade dá verdade, falso com verdade também dá verdade. Então, eu não posso concluir nada sobre o leão. Então, assim, o meu argumento, e eu escrevi isso aqui, nós temos que rejeitar qualquer alternativa que fala sobre o leão, porque a gente não consegue concluir nada sobre ele. Foi isso que eu acrescentei aqui também no enunciado, ó. Então, podemos afirmar com certeza. Então, quando ele fala leão, pode até que seja leão, mas eu não tenho garantia nenhuma, porque eu não posso concluir nada sobre o leão. Na letra E, quando ele fala não leão, eu não posso concluir nada sobre o leão. Pode ser que seja leão, pode ser que seja não leão, mas eu não consigo concluir. Então, eu tenho que ser algo que eu tenha de certeza. Então, às vezes, cai em questão assim, onde você não tem certeza, mas ele pede aquilo que você pode afirmar com certeza. Então, talvez a C esteja certa, talvez. Talvez a E esteja certa, mas você não tem certeza plena disso. Assim, eu tenho que avaliar apenas pelas coisas que eu sei, que é o quê? Não pato, não porco e vaca. Não pato, não porco, não vaca. Tá certo? Então, aqui está dizendo porco, já está errada, né? Tá certo? E aqui, e não vaca, está errado também. Tá certo? Então, vamos lá. B, vaca, beleza. E não porco, certo também. Beleza. A letra D está errada porque diz que é não vaca, e a gente concluiu que é vaca. Lembra sempre de ir escrevendo, tá, gente? Cada conclusão, você chega perto do enunciado e escreve. Primeiro, a gente tomou o que a gente já sabia, que é o quê? Não pato. Aí escreve aqui, ó, não pato. Aí depois escreve sobre o que você concluiu sobre o porco, não porco. E depois escreve o que você concluiu sobre a vaca, né? Vaca, tá certo?
Bom, agora eu quero apenas te dar uma dicasinha. Geralmente, questões de sim então vai vir assim. A primeira é verdade, vai te obrigar a concluir que a segunda é verdade, certo? Ou então, aqui está de novo, você já vai saber que a segunda é falsa, isso vai te obrigar a concluir que a primeira também é falsa, tá certo? Então, sempre, ou quase sempre, vai vir assim, gente. Você encontra a primeira verdadeira, é obrigado a concluir que a segunda é verdadeira. Ou então, você vai ter que a segunda é falsa e é obrigado a concluir que a segunda é falsa. Foi o que aconteceu aqui, ó. Nessa primeira, a gente tinha a segunda sendo falsa, foi obrigado a concluir que a primeira é falsa. Na segunda que a gente fez, a gente tinha a primeira verdade e concluiu que é verdade. E a terceira ficou uma indefinição, né? Quando a última é verdade. Mas isso aqui é bastante incomum. Agora isso aqui, ó, anota, porque isso aqui é muito comum. Circula, tá certo? Então, a primeira, tá certo? Você sabe que a primeira é verdade, obrigado a concluir que a segunda é verdade. Ou então, você sabe que a segunda é falsa, é obrigado a concluir que a primeira é falsa. Aí você pode até puxar a setinha para o lado de cá ao invés de puxar para cá, tá certo? Fica assim, que aqui não é um sim então, é só a ideia do seu raciocínio. Daqui você concluiu isso e daqui você concluiu isso aqui, tá bom? Então, aguarde aí, depois você veja aí a nossa última aula, do nosso último assunto, e depois vai ter a lista de exercícios. Valeu, bons estudos, até mais.